Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário você vai ver isso, nem que dia, mas eu espero de coração que você esteja aí junto com a gente vendo essa jornada que a gente está fazendo aí com muito carinho para todos vocês. Obrigado, Matheus, por ter aceitado aí esse desafio que veio do nada aí. A gente pensou no início fazer uma série de postagens, acabou virando vídeo, e você mandou super bem no primeiro, estou muito feliz aí, eu tenho certeza que Obrigado. isso ainda vai render mais coisas para frente. Hoje, pessoal, eu vou falar da importância da confidencialidade do Ninebox. Porque o objetivo do Ninebox é trazer uma ferramenta para que o gestor, para que o líder consiga fazer a mensuração e posicionar aí, porque eu gosto muito de falar que o Ninebox, não, a liderança, ele é um jogo de xadrez, ele não é um jogo de damas. Então, dentro do meu time, eu vou ter o cavalo, eu vou ter o rei, a rainha, o peão, e eu preciso saber como eu vou posicionar cada uma dessas peças. E como eu vou desenvolver para que um peão vire um cavalo, para que um cavalo vire uma rainha, para que uma rainha vire um rei, e assim sucessivamente. Então, só que isso é muito importante ter a confidencialidade, e isso aí eu vou tratar com vocês como que a gente vai trazer, e por que que é tão importante isso. Então, eu trago aqui, atenção, liderados, como eu dei um spoiler também no vídeo passado. Continua acompanhando a gente até o final, porque eu vou trazer também alguns insights para vocês aí como liderados. Eu acho que a minha telinha do Zoom está aqui em cima da minha apresentação, deixa eu jogar ela aqui para o lado, porque eu não pensei nisso. Aqui para cima. Então, liderado, fica aí com a gente, continua nos acompanhando, que eu vou trazer também alguns insights para vocês, da mesma forma que eu fiz no episódio de ontem com o Matheus. Tá? Primeira coisa de confidencialidade, eu jamais posso divulgar como eu fiz essa classificação do Mailbox do time inteiro. O João não pode, de forma alguma, saber onde a Maria está posicionada. A Maria não pode saber onde a Joana está posicionada. Ninguém pode saber como ninguém está posicionado. Por quê? Porque essa matriz é para trazer o crescimento do time. E se eu começar a comparar João com Maria e eles saberem o que acontece, porque assim, se eu estou no mesmo time do Matheus, a minha visão sobre o Matheus é diferente da visão que o líder tem de nós dois. E isso pode trazer um problema e uma ruptura da equipe. Então, eu jamais posso divulgar para o Matheus qual é a box que a Cíntia está e vice-versa. A matriz ela é traçada, a metodologia para prever a evolução do time. Então, eu nunca posso passar. O que eu posso comparar é, Cíntia, como você estava na avaliação passada, 6 meses passados, e como você está agora. A Cíntia tem que ser melhor do que a Cíntia que eu fui há 6 meses atrás. O Matheus hoje tem que estar posicionado melhor do que estava nos meses atrás. Isso não quer dizer necessariamente que eu mudei de box. Pode ser que eu esteja colocada ali como mantenedora, eu ganhei habilidade, eu ganhei potencial, mas não o suficiente para chegar no potencial alto. Mas eu atingi as minhas metas, como o Matheus falou do PDI. Eu atingi tudo que foi traçado ali, eu continuo em crescimento, mas ainda não o suficiente para eu sair da caixinha. Tá? O que eu preciso tomar cuidado, e aí é um acordo entre líder e liderado, é ter esse acompanhamento para a gente não cair, porque aí vira um problema. Tá? Mas para a gente conseguir manter essa questão de desempenho potencial, lembrando também o exemplo que eu trouxe lá do box, que eu fui fazer o treino, que todo mundo tem as suas habilidades e que a gente precisa saber posicionar cada um dos nossos liderados dentro das atividades que estão de acordo com as habilidades deles, tá bom? E outra coisa, que a gente falou até um pouquinho de atração de talentos e retenção, não necessariamente eu contratei um recurso e eu vejo que ele está ali, depois do meu mapeamento, ele está em risco, e eu tenha errado na minha contratação. Por quê? Porque o período de processo seletivo ele é um período muito curto. Pode ser que durante ali os 3 primeiros meses do liderado eu identifiquei habilidades que não foi possível ser feito um mapeamento, e a gente, olhando novamente para a pessoa, a gente vê que aquela pessoa que a gente contratou pode ter uma performance muito melhor e virar uma estrela brilhante numa área que não é a nossa. Então, é importante ter toda essa visibilidade. O que acontece? A gente precisa ter um pouco de maturidade para entender isso. O líder, inevitavelmente, ele vai ter um ranqueamento do time.
E ele vai utilizar isso na hora de pleitear uma promoção para um recurso do time dele. Ele vai utilizar essa matriz na hora que ele falar por que que X precisa de um treinamento e Y precisa de outro treinamento para ser mais assertivo, para conseguir fazer o crescimento do talento que ele tem dentro do time dele e também gerar valor para a empresa. E as atividades que eu preciso aí replanejar dentro da posição do time ao longo do tempo. E aí eu trago de novo a minha frase. Liderar é um jogo de xadrez, ele não é um jogo de damas. Eu não posso colocar todo mundo com as mesmas regras. Por quê? Porque as pessoas têm senioridades diferentes, habilidades diferentes, talentos diferentes. A gente vai desenvolver os recursos, mas a Cíntia só vai ser melhor do que a Cíntia que ela foi há 6 meses atrás. O Matheus só vai ser melhor do que o Matheus que ele foi 6 meses atrás. A Cíntia nunca vai ser melhor que o Matheus, e o Matheus nunca vai ser melhor que a Cíntia, porque são pessoas diferentes, e não dá para a gente comparar as pessoas. E agora eu trago a questão de novo para o liderado, porque muito corriqueiramente as pessoas acham que o Nine Box é só para o líder, mas ele é para o liderado. Então, o liderado, ele continua da mesma forma que eu trouxe meu depoimento lá, que eu fiz a minha matriz Nine Box do time que eu estava inserida, das habilidades que eu tenho que fazer, eu também tenho que ter essa confidencialidade. Eu não vou chegar para o meu líder e falar assim, olha, eu olhei aqui, o time é eu, João e a Maria. Eu acho que eu estou na estrela brilhante, o João está como um mantenedor e a Maria está como questionável. Por que você promoveu a Maria e não eu? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque da mesma forma que o meu líder ele precisa ter a confidencialidade e não expor o time como um todo, eu também tenho que ter essa maturidade e não expor. O que eu posso fazer com o meu líder é a mesma coisa que o meu líder pode fazer comigo. Cíntia, eu fiz avaliação aqui por causa desse requisito, dessas suas habilidades, desse potencial. Eu entendo que você, nesse momento, está na caixinha do mantenedor. E aí eu posso pegar a minha matriz na inbox e falar, Matheus, você como meu líder me vê como um mantenedor. Mas eu, atualmente, eu me vejo como uma dedicada. Eu não acho que eu estou com potencial médio. Eu acho que eu estou no meu potencial baixo. E eu entendo que para eu me desenvolver, eu preciso mais dessa atividade e desenvolver essas hard skills aqui. E que para isso eu preciso desses cursos. Entenda de novo, o PDI, ele não é uma atividade isolada do líder. Ele é uma atividade que é construída a 4 mãos. E por isso é tão importante também o liderado conhecer a metodologia do Ninebox, fazer a sua Ninebox e conseguir agregar valor para a sua própria carreira, porque a nossa carreira, a gestão da nossa carreira, ela é indelegável. Então, eu trago aqui algumas dicas como que você faz. Inicia fazendo uma autoavaliação e se classificando em um dos quadrantes. Classificar cada um dos membros do seu time no Ninebox sem preconceito, sem viés de com quem você tem mais afinidade. Olha o lado profissional. E aí eu vou trazer um exemplo de o que eu tive desse aqui, do profissional também. Ganha visibilidade de quem são seus pares, em quem eu tenho que me espelhar, quem é a pessoa que tem uma habilidade que eu preciso desenvolver. Se a pessoa se posiciona melhor numa reunião, eu vou entrar numa reunião e vou ficar olhando como ela se posiciona para eu entender como eu tenho que me posicionar na próxima reunião. Ela responde um e-mail de forma adequada, eu preciso me posicionar e pegar algumas dicas. Se for uma pessoa que você tem um pouco mais de abertura, bate um papo, faça dessa pessoa sua mentora, você vai ter muito a ganhar com isso. E insisto, o que você fizer de Ninebox é confidencial. Nem o seu líder precisa saber onde você coloca cada uma das pessoas do seu time. Ele precisa saber onde você se coloca, para que vocês consigam fazer o PDI de forma junta. Seu gestor não conhece a metodologia do Ninebox, não faz o Ninebox, a gestão da sua carreira é indelegável, é sua responsabilidade fazer o seu Ninebox, é sua responsabilidade também fazer o seu PDI. Puxa isso do gestor. Mas se ele não fizer, sua carreira, ela é indelegável. É você que está no comando. E aí, aqui eu trago um depoimento que o Matheus trouxe aí para mim, né? Você quer falar um pouquinho, Matheus, aí da questão dessa transparência, dessa confidencialidade, você trouxe, você pode trazer aí também um pouco
de como foi a sua experiência quando a gente começou lá atrás, início de 2021, que foi quando a gente começou a nossa mentoria, que eu falei com você a primeira vez aí do Nine Box, que você não conhecia, a gente trouxe alguns vídeos, alguns artigos para você ler. E eu lembro que eu reforcei muito, a inbox não pode falar para ninguém. É você e o liderado que não pode sair ali de dentro daquela sala. O que a gente pode fazer é, com o nosso líder, falar, olha, o meu time hoje está dessa forma, mas é uma informação confidencial sua. O que você traz aí para mim para trazer aí de depoimento que possa agregar essa jornada aí? Bom, gente, falou, a confidencialidade é um dos termos, né, das coisas, dos pontos mais importantes, não só no Ninebox, no PDI, qualquer plano de ação, qualquer plano de desenvolvimento, qualquer metodologia que você trabalha com o colaborador, que seja em prol do desenvolvimento dele, é um assunto seu, líder, com ele liderado. Né? Então, essa frase que eu trago aqui é uma frase que eu gosto muito, é um princípio derivado da autonomia, e engloba a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, além de demonstrar profissionalismo e transparência, gerando segurança para as partes envolvidas. Então, para que o Ninebox seja eficaz no complemento de um PDI, no complemento de um feedback, a confidencialidade é o ponto-chave. Porque se o liderado não sentir confiança, se ele não se sentir seguro, se ele não se sentir confortável, ele não vai conseguir se empenhar para desenvolver os pontos de melhoria, para sair daquele quadrante que ele se encontra atualmente, para dar um passo à frente, né, num novo quadrante. Então, eu acho que é muito importante essa questão do sigilo como um todo, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Falando, né, por experiências, feedbacks, todos nós já recebemos aí durante a trajetória, e eu acho que eles Feedback, fazem, às né? vezes, muito pesados, e imagina se, tanto o feedback quanto o Ninebox, imagina divulgar para uma equipe, olha, o João está no quadrante questionável. Isso Não, gera é uma uma, é quebra uma coisa que de é uma confiança entre líder ferramenta. e liderado, quebra na Exatamente. equipe, é muito complicado. É uma Não pode. ferramenta de uso muito importante para o uso da gestão, da liderança, para coordenar os times e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela é uma muito sigilosa para surtir efeito, porque senão ela acaba tendo um efeito contrário, né? Então, É em isso vez aí. de Isso aí. alavancar, ela pode acabar denegrindo ali, né, atrapalhando a caminhada do colaborador e também prejudicando a caminhada que o líder desenvolve. É. Então, eu acho que é A o gente ponto usa principal. muito essa questão de atrapalhar a jornada de crescimento do colaborador, mas se eu coloco alguém também como uma estrela brilhante, essa pessoa pode começar a ter mais dificuldades com a equipe. Então, não é porque ele Exatamente. está no ponto mais alto, ele ou ela que estão no ponto mais alto, que isso pode ser divulgado. Essa informação é extremamente confidencial entre líder e liderança. Exatamente, até para não surgir um ar de superioridade, alguma coisa ali entre o time que pode vir a desgastar todo ali o seu processo, né, as atividades no dia a dia. Então é importante, por mais que a pessoa esteja no quadrante, né, como estrela brilhante, a gente precisa manter isso também sob sigilo, porque faz toda a Isso. diferença. E eu acho que é super, eu acho que é uma das coisas que eu sigo muito, né? Com o uso na inbox, eu acho que a confidencialidade é um dos pontos aqui que não dá para abrir mão. Não dá para ter Com um sem o certeza. outro. Com certeza absoluta. Obrigado, Matheus, pelo seu depoimento aí. Obrigado. E eu falo, todos nós temos as nossas fortalezas. Volto de novo. Por exemplo, que eu tinha lá no box que eu fui fazer a aula experimental, caiu numa fortaleza que eu tinha. Então, gente, vamos deixar de atuar só como gestores. Gestor é um cargo. Você está gestor, ninguém é gestor, mas você é um líder. Você pode ser um líder. Então, vamos atuar como um líder. Por mais que eu tenha o meu nine box, que eu tenho que olhar para o meu time, posicionar o meu time nas tarefas, nas habilidades, nos potenciais e nas entregas que ele tenha, eu tenho que avaliar as pessoas em sua plenitude. Mas vou trazer uma coisa aqui. Eu trabalho muito com a área de tecnologia e quando eu era líder técnica, no passado, eu tinha um liderado que ele era extremamente tímido, mas ele era um desenvolvedor fantástico. Mas eu não podia colocar ele na linha de frente numa reunião, porque ele era muito tímido.